Meninas, a gente geralmente dá os 5 minutinhos para começar, já deu, né? Então a gente vai começar. Quem pode orar aí para o início da nossa reunião? Eu posso. Beleza. Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Senhor, obrigado, Deus, por mais essa tarde, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui nessa reunião para poder falar um pouquinho da glória do Senhor, para poder aprender um pouco mais, entender a sua criação, entender como a gente pode, Deus, contemplar melhor aquilo que o Senhor criou. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que nós possamos entender, para que nós possamos acompanhar, para que nós também, Deus, tenhamos humildade para poder perguntar aquilo que nós não entendemos e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos ensine, nos instrua para fazer tudo para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deu um salto aí. Entrou agora o Emanuel e a Larissa. Bem-vindos. Bom, hoje sou eu que vou apresentar e deixa eu só ajeitar aqui a minha forma de visualizar. Bom, rapidinho antes, eu acho que eu vou apresentar nosso grupo, né? Não sei se todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp, mas essa reunião é do grupo de Química e Biologia, do Núcleo de Ciências Naturais da BC2, que geralmente é quinzenal aos sábados. Nesse caso, a gente esteve estudando o livro A Ajuste Fino do Universo, do Alistair McGrath. Não sei quem já viu. Beleza, a Lídia não está no grupo do WhatsApp, mas aí depois, se você quiser, você manda mensagem aí que a gente te adiciona, beleza? Então a gente veio estudando a parte 2 do livro Ajuste Fino do Universo, do Alistair McGrath, em busca de Deus na ciência e na teologia. Essa parte, então o livro é dividido em 2 partes, né? Ele tem uma primeira parte que é sobre teologia natural e uma segunda parte que ele vai se debruçar basicamente em cima desses argumentos do ajuste fino. E a gente já está no último capítulo, né? Basicamente, esse capítulo é um capítulo de encerramento do livro. Eu vou tentar compartilhar aqui. Gente, eu tô com uma câmera bem ruim, então eu vou pedir desculpa para vocês que eu vou ficar com a câmera desligada. Mas terça-feira a gente tem live, e aí eu prometo que eu vou ter montado alguma coisa aqui com uma câmera que vai surgir de algum lugar e vai estar tudo limpo, tudo certo pra gente aparecer na live. Inclusive, antes de começar, eu vou falar então dessa live, né? Vou aproveitar, o Alexandre está aqui, a gente vai fazer uma live no nosso canal nessa terça-feira para encerrar nossas atividades do semestre. As atividades iam encerrar hoje, mas o grupo de física eu acho que ainda tá tendo atividades, né? Mas no grupo de química e biologia a gente está encerrando hoje no último capítulo do livro. E aí surgiu, né, as novas imagens que a NASA liberou do telescópio James Webb. Não sei quem já viu aí, quem ainda não viu, por favor, procure, porque é senso comum que todo mundo deveria ver essas imagens uma vez na vida. É bonito. Ou então fizeram aquele meme, né? NASA paga bilhões de dólares para para nova imagem de descanso de tela para computadores. Foi isso que viu. Foi o que aconteceu, geral. Fica lindo, viu? Fica mesmo, eu baixei um monte para colocar no meu celular. Pô, mas gastar 10 bilhões para fazer wallpaper? Não, peraí, né? Então é isso. Só atualizando vocês, é isso que vai acontecer. Terça-feira
nós vamos fazer essa live, que a gente vai contar com a presença do Alexandre, que já está aqui, que é doutor em cosmologia. Ele vai falar das partes técnicas da questão do telescópio. E vai estar com a gente também o Thiago Pereira, que eu acho que vocês conhecem, está lá no nosso grupo. O Thiago é de biologia, ele é coordenador geral dos grupos de estudo da BC2. E ele vai estar lá discutindo também essas questões com a gente. E essa live vai ser o encerramento do semestre, então a gente conta com a participação em peso aí de todo mundo, que a gente vai ficar um tempo sem atividades. E essa live não vai mais ser no nosso canal, vai ser uma super live, né? Porque vai ser no canal oficial da BC2. Então, tipo assim, a gente quer converter todo mundo as imagens do James Webb. Sim, a gente quer converter todo mundo. Exatamente, Matheus. Vai ter um de cada área do núcleo para a gente representar legal lá. Então é isso. A gente espera encontrar todos vocês lá. E sejam bem-vindos quem chegou depois aí. E é isso. Então, começando aqui, recapitulando aqui, o que nós estudamos esse semestre, né? A gente estudou a parte 2 do livro O Ajuste Fino do Universo, do Alistair McGrath. Foi uma discussão muito boa, inclusive eu quero propor esse capítulo que eu vou explicar aqui. Não é um capítulo grande, é um capítulo pequeno. Então eu queria propor que o tempo que sobrasse, a gente pudesse discutir o que a gente gostou, o que a gente achou do livro, quais as partes que chamaram mais a atenção de vocês, de quem participou das reuniões, quais as partes que vocês mais ficou assim na mente, mais gostaram. A gente pode discutir essa parte 2 do livro como um todo, beleza? Então a gente começou com, no princípio, as constantes do universo, que foi com Matheus. Podem esses ossos viver as origens da vida, que foi com a Anani. As origens da complexidade, o mecanismo da evolução, os resultados da evolução, a direcionalidade da evolução. Os dois foram com a Bia, também foi muito didática a Bia, e Agostinho de Hipona sobre a criação. Esse último foi com o George, que também está lá no grupo de física. E aí, quem perdeu, eu recomendo insistentemente que assista essa última do George e também as outras, que basicamente esse capítulo que eu vou explicar hoje, ele é o último, né? Então ele é um apanhado geral do que o Alistair McGrath queria dizer, né? É como se fosse a conclusão do que ele construiu no livro. Tanto é que ele vai falar de algumas coisas como propriedades emergentes, mas vai falar de teologia natural também. Então ele vai envolver um pouco das duas partes do livro. E é meio que uma conclusão geral, né? O que ele queria dizer com tudo isso. E aí é isso. Esse de hoje também vai para o nosso YouTube depois. E aí, quem quiser, vai ficar tudo disponível, beleza? Bom, gente. Então, quem estava na última reunião, que foi com o George, vocês viram lá que o George ele deu algumas definições do que seria teologia natural, né? Que não é um conceito unificado, um conceito que você vai encontrar apenas uma resposta dependendo do livro de teologia ou de ciência e religião que você pegar. Ele não é um conceito unificado. E o que o Jorge explicou para a gente também na última reunião é que esse livro do Ajuste do Universo, ele é um livro de esse livro do Ajuste Fino do Universo, ele é um livro de uma série de livros que o Alistair McGrath vem construindo o que ele quer dizer com teologia natural, né? Ele vem discutindo ali o que ele quer dizer com teologia natural, desde quando ele começa a discussão dele de teologia científica. E, inclusive, na reunião até, algumas pessoas não entenderam muito bem, né, o que é teologia natural, o que não é. Mas no vídeo lá do George está bem didático.
E, inclusive, lá no nosso YouTube, o grupo de física tem uma playlist de teologia natural também com o George. Então, quem quiser se aprofundar mais, fica aí a dica. E é isso. Mas nesse capítulo em específico, capítulo 15, o Alistair McGrath vai dizer que a teologia natural, lá cerca do século XVII, século XVIII, né, que é o que ele vai chamar de teologia natural clássica, foi uma união da teologia cristã com a filosofia natural. Nesse período, essa teologia natural ela era apologética mesmo, né? Ela era um esforço apologético para provar a existência de Deus através do exercício da razão, através das descobertas científicas. Então, era um esforço apologético enraizado no melhor da ciência natural da época. Então, nesse momento, o Alistair McGrath quer discutir isso, que a teologia natural era a união da teologia cristã com a filosofia natural, com esse propósito de afirmar a existência de Deus, ancorada no que eles conheciam da ciência no momento. E a questão da utilização do termo criação nas teologias naturais clássicas, né? Que até esse momento, não exclusivamente nesse momento, né? Porque a gente vai ver que tem outras pessoas que divergem desses conceitos e Agostinho é um desses. O termo criação era usado para uma coisa fixa, estática, né? Então a criação foi um evento pontual que aconteceu há alguns milhares de anos e que acabou ali. Isso é criação. A criação é uma coisa, é um evento que aconteceu e se completou, né? Eles não viam a criação como um processo estendido, continuado, como um evento fixo, como na verdade a gente entende também, na maioria das igrejas, eu acredito, que leem a criação, Gênesis, como um evento que aconteceu e acabou ali, né? Deus não tem um envolvimento direto com uma continuidade, né? Com uma criação que ela é um processo e não apenas um evento isolado. E aí, o que o Alistair McGrath quer falar é que a gente pode buscar lá em Agostinho enfatizando que ele não era um cientista, ele era um teólogo, mas a visão de criação de Agostinho pode nos ajudar a entender o conceito de criação e pode nos ajudar na nossa tarefa de fazer ciência, de enxergar as coisas como teologia natural. E aí, para Agostinho, a atividade criativa de Deus é entendida como envolvendo tanto um ato quanto um processo, né? É aí que ele vem enraizando o que ele quer discutir de teologia natural, que foi o que George discutiu na última reunião, e a primeira parte do livro, né? A atividade criativa de Deus é entendida como envolvendo tanto um ato quanto um processo. Então, tem essa citação aqui que ele coloca, ratione seminalis, né, que seria uma causa primordial, né? A causa primordial foi feita por Deus no princípio, quando ele fez o mundo e simultaneamente criou todas as coisas, as quais se desdobrariam nas eras por vir. Elas são aperfeiçoadas no sentido de que na própria natureza delas, pela qual elas alcançam seu papel no tempo, não possuem nada que não estivesse já presente nelas casualmente. No entanto, elas apenas se iniciaram, uma vez que nelas estão as sementes, por assim dizer, das perfeições futuras que emergiram do seu estado oculto e as quais seriam manifestadas no tempo devido.
Ou seja, o que ele está falando aqui, né? Que Deus fez uma criação dotada de potencialidade, né? Como se fosse uma semente que iria se desenvolver. E a gente veria esse desenvolvimento ao longo do tempo, né? Que ele fala de perfeições futuras que emergiriam do seu estado oculto. Então, a criação, tanto como um ato, quanto como um processo de Deus, né? Deus dotou a criação de potencialidade, como uma semente que vai florescendo. A gente vai ver esse tipo de pensamento não só em Agostinho, né? Outros teólogos também tinham esse pensamento. A gente vai ver isso em Tomás de Aquino também, e por aí vai. Especificamente, isso aqui, na verdade, da criação como um ato, né? É como se fosse também um senso comum do que a gente encontra, né? Eu já vi também, eu já ouvi numa pregação que não era sobre ciências, não era sobre Gênesis, sobre nada disso, nem sobre ciência e religião, era uma pregação sobre a providência de Deus mesmo, mas só ilustrando como exemplo, né, que, bom, depois que a gente vai entendendo as coisas, a gente percebe que, na verdade, aquela pessoa, ela dava tanto cientificamente como teologicamente errada, né, porque ela estava falando da providência de Deus como algo que aconteceu no passado, tipo assim, Deus já determinou todas as coisas, então até as nossas orações e aquilo que a gente pede, é como se Deus já tivesse respondido, e então Deus não precisa estar trabalhando, né? Deus, esse tipo de visão é de um Deus que não se envolve com a sua criação, ele não é um Deus que intervém, um Deus que a gente conhece que intervém no espaço-tempo, não é um Deus que se envolve diretamente com tudo que ele criou, né? É uma visão mecanicista de Deus, né? Deus criou as coisas um tempão atrás e não se envolve mais com elas. E eu vejo que essa visão acaba levando a gente para entender Deus dessa forma até em outras áreas, né? É o que eu ia falar, é o que eu estava pensando aqui. Muitas das vezes, se a gente tem esse pensamento, a gente leva esse pensamento para as outras áreas da nossa vida. De que Deus criou as coisas, já está tudo pronto e ele não vai intervir mais, sabe? É um Deus que está lá no céu e não interage com a gente. Acho que isso tem um problema. Ele não é um Deus pessoal, né? Não é um Deus... Dessa forma, ele não é um Deus que ele vai se compadecer, que ele vai intervir, que ele vai agir. Não é, ele é um Deus que ele não trabalha, né? Ele está só... Sim. É um Deus estático. E a Bíblia não nos mostra esse tipo de Deus estático, né? Bom, e aí ele vem discutindo, né, o conceito de criação no que ele chama de teologia natural clássica, né? E ele afirma que essas visões clássicas da teologia natural buscavam provar Deus a partir da natureza, né? A teologia que a gente vai ver em John Ray, William Paley, no Derham, que é aquele exercício de provar a existência de Deus através do nosso esforço científico. Essa, basicamente, era a visão clássica de uma teologia natural. No entanto, dois acontecimentos começaram a partir do século XIX a questionar esses conceitos clássicos de criação, ou pelo menos exigir, né, que as pessoas repensassem melhor, que é os novos registros geológicos, que apontavam para uma Terra bem mais antiga. Então, os novos resultados geológicos, inclusive os cálculos de transferência de calor, né, do Kelvin, etc., apontavam para uma Terra que teria pelo menos 24 milhões de anos. Então, essa Terra já era bem mais antiga do que eles acreditavam.
e a publicação do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, né? Que ele vai, obviamente, discutir que as formas de vida existentes teriam evoluído ao longo de períodos extensos e discutir o que a gente conhece por seleção natural. Esses dois acontecimentos vão mostrar, pelo menos, uma necessidade de adaptação do conceito de criação. A criação é estática mesmo, baseada nesses resultados. A doutrina tradicional, no caso da criação especial, né, começou a ser vista como um tanto grosseira, né, já que essas explicações de uma natureza que está viva e evoluindo, elas acabaram aparecendo, né? E aí a criação sendo vista como um processo estendido ao invés de um evento completo, né? Então, esses dois acontecimentos aí começaram a perturbar essa necessidade de adaptar o conceito de criação. E eu entendo que é isso que o Alistair McGrath quer fazer aqui nesse capítulo. Ele quer. E aí, como é que, no final das contas, discutir como é que deve ser a nossa relação com a criação, como é que a gente tem que entender, baseado em todos os outros capítulos que a gente leu, e como é que a gente tem que se envolver com a teologia natural. Será que ela tem que ser realmente só um exercício da razão para provar a existência de Deus? Eu entendo que é isso que ele quer fazer aqui. Bom, aí tem essa frase aqui que aparece em vários capítulos do livro, né? Que é do Charles Kingsley, que já vai começar a aparecer entre esses cientistas, teólogos, esse tipo de ideia de sabíamos há muito tempo que Deus era tão sábio que poderia fazer todas as coisas. Mas veja, ele é muito mais sábio até mesmo do que isso, no sentido de que pode fazer com que todas as coisas façam a si mesmas. Ou seja, a ideia de uma criação que não parou, que ela progride, que ela tem potencial. E aí ele relaciona, inclusive, com esse versículo, né, que mostra que Deus não é estático. Jesus fala lá em João, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Deus está ativamente envolvido com a sua criação. Deus é um Deus criativo, é um Deus que trabalha. Então é isso. Ele quer mostrar pra gente essa criação como um processo estendido em vez de um evento primordial completado. E aí ele não diretamente ele define esses conceitos, mas eu achei que valia a gente definir aqui para entender melhor o que ele queria dizer, né? Que é o conceito de complexidade e de propriedades emergentes. Então, complexidade. O que é complexidade, né? A gente sabe que um sistema ele é complexo se ele obedece esses pontos aqui, em que o todo é maior que a soma das partes individuais, né? Então, o todo ele é maior do que a soma das partes. Por exemplo, moléculas que dão origem a células, né? Células que dão origem a organismos, organismos que dão origem à sociedade. No entanto, eu não posso reduzir a sociedade ao comportamento dos organismos isolados. Eu não posso reduzir os organismos ao comportamento das células, ao funcionamento dessas células isoladamente. E eu não posso reduzir as células às suas moléculas isoladas. Eu tenho um sistema em que a união ele é feito da união das partes, e a partir dessas partes emergem o que a gente vai chamar de propriedades emergentes, né? Novas propriedades a partir desse sistema. Ou seja, o todo é maior do que a soma das partes.
E a dinâmica do sistema complexo, ela é irredutível à dinâmica dos seus componentes isoladamente. Então, por exemplo, a gente vai ter vida a partir de reações químicas e biológicas no nosso organismo. Mas a gente não pode reduzir vida apenas às reações químicas e biológicas isoladamente. Eu não vou nem discutir o que é vida aqui, né? Porque os físicos, os químicos e os biólogos podem sair na porrada. A gente pode fazer uma reunião, 10 minutos de porrada. O que é vida? Tô brincando. Mas é basicamente isso. E isso a gente vai enxergar muito em reações químicas também. Nós temos reações de átomos diferentes ou reações moleculares em que emergem propriedades que esses átomos não tinham isoladamente. Por exemplo, isso a gente vai ver em várias reações, mas é um exemplo de propriedades emergentes, né? A gente tem como resultado final um sistema que é maior do que as partes individuais, e ele não pode ser reduzido àquelas partes individuais. E a partir daí emergem propriedades que não existiam isoladamente. Por exemplo, a gente vai ter aí o sódio, que é muito reativo, né? E o cloro, que inclusive é tóxico, e os dois juntos apresentam propriedades diferentes, os dois individuais, né? Desculpa, falei juntos. Os dois separados apresentam propriedades diferentes, e juntos eles formam o terrível sal de cozinha. Então, são propriedades diferentes que emergem da união das partes individuais de um sistema. Isso é complexidade. E o que são essas propriedades emergentes? As propriedades emergentes são propriedades que a gente vai observar que são propriedades coletivas. Elas emergem como resultado da interação entre suas componentes, ao passo que suas componentes não exibem tais propriedades. Então, a gente deu esses conceitos aqui para falar o quê? O que o Alistair McGrath quer falar? Quer trazer esse conceito de criação como uma criação complexa e que tem propriedades que não podem ser reduzidas à física, à química ou a reações bioquímicas, por exemplo. Aqui eu coloquei alguns exemplos do que são propriedades emergentes. Por exemplo, a gente sabe que no nosso corpo acontecem muitas reações bioquímicas, reações químicas, e essas reações produzem vida na gente. Mas a gente não pode reduzir vida apenas a essas reações químicas, né? Nos nossos cérebros, por exemplo, a gente vai observar a sinapse entre neurônios, e através dessas sinapses emerge uma propriedade chamada consciência, chamada mente, mas que isoladamente os neurônios não manifestam essa propriedade de nós sermos seres conscientes. Essa propriedade só existe por causa da união dos componentes do sistema. Tem até uma frase que eu não vou saber de quem é, né? Mas ela fala que não é diretamente relacionada com isso, mas ela fala que o homem não é nada menos do que o seu cérebro, mas é muito mais do que ele. Então, essa ideia da gente não reduzir um sistema complexo a partes individuais, né? Mas entender que tem propriedades que emergem, que fazem do sistema bem mais do que essas propriedades. Aí a gente vai ver isso em reações químicas. E esse aqui é um exemplo que ele dá no livro, que seria, por exemplo, o comportamento de macacos em bando.
A gente pode dizer que existem propriedades emergentes que são sociais. São comportamentos que emergem da convivência social e que os indivíduos não apresentam isoladamente. Então, a gente não pode reduzir, por exemplo, a sociedade ao comportamento individual ao comportamento separado, né, de indivíduos. Mas existem comportamentos que emergem pelo fato de nós estarmos em sociedade. É isso. O que eu entendo que ele quer fazer também com o título desse capítulo, né? A criação emergente e a teologia natural. É isso que ele quer fazer, que é dar a ideia de uma criação que é complexa, que ela tem propriedades que emergem, que a gente não pode enxergar essa criação como um evento pontual, isolado, que aconteceu, né? Mas ela é complexa, ela é multifacetada, ela tem muitas camadas, que não vai ser reduzida à física, não vai ser reduzida à química, à biologia, não vai ser reduzida à sociologia, e que essas propriedades emergem. E que isso tem que ter relação com a forma como a gente se envolve com a teologia natural. Aí ele coloca aqui esses pontos, né? Tudo que existe no mundo do espaço e do tempo é composto de partículas básicas fundamentais conhecidas pela física. No entanto, a física se comprova inadequada para explicar como esses materiais se tornam estruturados. Quando conjuntos ou agregados de partículas materiais obtêm um nível apropriado de complexidade organizacional, propriedades verdadeiramente novas emergem. Essas propriedades emergentes não podem ser reduzidas aos fenômenos de níveis anteriores dos quais elas emergem, ou prevista com base neles. Entidades em níveis superiores exercem uma influência causal sobre seus constituintes do nível inferior. Bom, é isso que ele está fazendo, né? Que ele está resumindo aqui que a história, né, possui estados de emergência, que a gente não pode pegar essas propriedades que emergem e reduzi-las ao nível anterior, reduzi-las a uma discussão puramente física. Outra coisa que ele coloca, por exemplo, é que as diferenças ambientais, né, exercem um papel para que essas propriedades venham a emergir, como, por exemplo, a interação entre a biologia e o meio ambiente. Então, é a questão da complexidade mesmo. Os ecossistemas, por exemplo, que demonstram propriedades emergentes, que vão se estabilizar somente depois de longos períodos de tempo, né? Resultando em interações complexas, em seleção natural, né? Os sistemas biológicos que não podem ser entendidos com abordagens puramente redutivas, é isso que ele quer dizer, né? Ou seja, o fenômeno de emergência vai ser o desenvolvimento de propriedades novas e imprevisíveis. E o comportamento em níveis crescentes de complexidade. Essa complexidade, ela cresce à medida que nós vamos ter novos estágios de emergência. É isto. Não sei se eu terminei aqui. Terminei sim. Outros pontos que ele coloca aqui, principalmente,
Ele vai destacar aqui 3 aspectos em que essa noção de propriedades emergentes e complexidade faz sentido numa teologia natural. Esses 3 aspectos são: a criação implica potencialidades que não foram efetivadas na primeira fase da história do universo, mas que foram possibilitadas a emergir uma vez que as condições apropriadas surgiram. Isso é muito importante. A noção de criação designa uma realidade estratificada, uma série de níveis ou camadas ao invés de entidade simples e indiferenciada. E a teologia natural apresenta um envolvimento com a natureza neste sentido pleno, extenso e multinivelado do termo. E aí ele vai definir para a gente, por exemplo, essa estratificação da realidade, né, que começa um sistema, um ser inorgânico, que aí a gente vai ter categorias de matéria, causalidade. O outro estágio seria um ser orgânico, que já vai incluir metabolismo, autorreprodução. Um ser mental, incluindo categorias de já do que a gente já falou, de consciência, de prazer, e o ser espiritual, né? Que seria pensamento, conhecimento, personalidade, a própria capacidade de conhecer a Deus, né? Ou seja, cada estágio de complexidade avançado torna os próximos avanços adicionais possíveis e que não poderia ocorrer em estágios anteriores. Tudo isso é decorrente dessa discussão de complexidade e propriedades emergentes. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a criação ela vai implicar em potencialidade e que cada novo estágio de uma realidade estratificada vai nos proporcionar novas propriedades que não poderiam ser vistas no nível anterior. E que, inclusive, não foi efetivado de uma vez só na história do universo, né? Mas que vai emergindo e surgindo à medida que condições apropriadas para isso venham a surgir. Ele fala dessa forma, né, para apresentar para a gente a ideia de entendermos a realidade em distintas camadas, que terão modos distintos de envolvimento e representação. Por que isso é importante? No modo e na metodologia de se fazer ciência, né? De entender que a criação ela tem potencialidades, ela é complexa, ela tem propriedades que emergem, e que para isso nós vamos ter metodologias diferentes para lidar com cada pedaço da realidade, com cada estratificação da realidade e também fazer científico, né? Então, o surgimento de novas propriedades através de reações químicas que muitas vezes não vão ser explicadas só pelas reações físicas. E por aí vai. Inclusive, ele coloca aqui esse trecho aí, né? Que é de um Nobel de Química, que vai ilustrar isso aí. Ele diz assim: esses são conceitos da química que não são redutíveis à física. Ou, se eles são assim reduzidos, perdem muito do que era interessante neles. Pense em ideias como aromaticidade, acidez, basicidade, o conceito de um grupo funcional ou um efeito substituinte. Esses construtos têm uma tendência a definharem nas bordas quando se tenta defini-los de modo muito rigoroso. Elas não podem ser matematizadas, elas não podem ser definidas inequivocamente, mas são de grande importância para a ciência. É isso aí que ele está discutindo, né?
do que a gente está falando, propriedades que emergem que não podem ser explicadas apenas de um determinado método e apenas pensando em partes individuais desses sistemas. É isso. Dentro disso, ele vai entrar nessa questão da estratificação da realidade, ou seja, a necessidade de um pluralismo metodológico. Isso. Um pluralismo metodológico. Por exemplo, a química e a física podem ser vistas como envolvendo distintas camadas da realidade e, portanto, distintos envolvimentos e meios de representação. Então, para cada camada dessa realidade, você vai ter uma forma de representar e que não são redutíveis, né? Por que ele está trazendo essa discussão? Para falar da questão, né, que o iluminismo trouxe, e que é a ideia de você ter apenas uma metodologia para determinar o tipo de conhecimento. Aquela determinada metodologia é a metodologia correta e não existe mais nenhuma outra forma de você obter conhecimento verdadeiro. E não é por aí, né? Se a gente entende a criação como algo emergente, como algo que tem propriedades e que a realidade ela é multifacetada, ela é estratificada, a gente pode obter verdade utilizando métodos diferentes, né? Utilizando pluralismo metodológico, entendendo que cada pedaço dessa realidade ele pode ser entendido de uma determinada forma. Um determinado objeto de estudo, ele vai ser explicado pela química de uma forma, pela física de uma forma, pela biologia de uma forma, pela filosofia de uma forma, pela sociologia de uma forma. E todas essas metodologias diferentes, elas vão explicar para a gente, né, a complexidade da realidade. Então, ele usa uma frase aqui que seria a ontologia determina a epistemologia, né, que seria na verdade, o sentido, o estudo dessas propriedades é que vai levar ao estudo dos métodos, à conclusão, né, do que seria mais adequado. Então, é basicamente isso que ele quer discutir aqui. E aí, tem inclusive uns textos lá no site da ABC2 que traduzido, que são do Alistair McGrath, acho que são 3 textos que vão falar de teologia natural, que meio que vão resumir isso aqui que ele está discutindo, que ele está propondo com a ideia dele de teologia natural, né? Que seria essa ideia de que Deus dotou, já estou indo para a conclusão, né? Que o capítulo já não é muito grande, mas que Deus dotou a criação com potencialidade. Essa ideia, por exemplo, da frase que a gente leu do Charles Kingsley, que fala que Deus criou coisas que podem criar a si mesmas, né? Essa ideia de entender e de ver a habitação do Espírito de Deus na sua criação como uma coisa que acontece, que trabalha, que se move, né? Uma criação que foi dotada com a capacidade de se desenvolver e cujos desenvolvimentos, assim como seus dotes originais, são um testemunho do seu Criador. Aqui é a habitação transformadora do Espírito de Deus na criação. O que o McGrath quer propor? Ele quer propor com essa teologia natural, né, resumindo aqui a conclusão dele, enxergar a natureza como algo que exige uma explicação, mas que não tem em si mesmo a capacidade de oferecer tal explicação. Então, ao invés da gente, como a gente falou da teologia natural clássica, né, ao invés da gente fazer ciência para provar a existência de Deus com uma questão apologética, se envolver na teologia natural, entender a teologia natural como exercício da razão puramente apologético, para encontrar provas da existência de Deus na ciência, ele quer fazer o contrário, né?
o engajamento científico, o engajamento na natureza é conduzido por uma cosmovisão cristã. O cristianismo vai oferecer uma explicação daquela realidade, né? É o que a gente chama de encaixe empírico, né? Que ele vai falar que ele prefere entender mais como abdução do que como dedução, né? O que seria esse encaixe empírico, essa abdução? Seria uma inferência a favor de uma explicação, né? Então, seria se envolver com a teologia natural dessa forma. Utilizar lentes, uma visão cristã da realidade, que vai te impulsionar a dar uma explicação, a fazer esse exercício científico, né? Ao invés de fazer o contrário, que é procurar simplesmente provas, sei lá, da literalidade bíblica ou provas da existência de Deus. Porque a natureza é vista como algo que exige explicação, mas ela não tem explicação em si mesma. Não tem a capacidade de oferecer essa explicação. E aí isso pode incorrer no chamado deísmo, né? Ou a gente espiritualizar coisas que não são espiritualizadas, ou quem sabe também naquele famoso chamado Deus das lacunas, né? Quando a gente não tem uma explicação, é Deus. Aí quando alguém explica, aí acabou, Deus não existe mais, porque alguém explicou. Esse tipo de envolvimento científico, ele é perigoso, né? Porque a gente coloca sempre Deus à mercê das descobertas científicas. Então, quando a gente não sabe alguma coisa, é Deus, é prova da existência de Deus. Mas aí se a ciência avançar um pouco e descobrir aquilo ali, aí, e agora? Não é mais Deus, né? Então, ele está propondo para a gente esse exercício contrário, você se engajar utilizando as lentes cristãs, né? Uma busca teológica fundamentada pela verdade, beleza e bondade, que a gente vai encontrar na criação de Deus, né? Beleza, verdade e bondade. A gente pode enxergar nesse nosso exercício científico, nosso fazer científico, beleza, né? A gente pode oferecer uma explicação da realidade ao invés de fazer o contrário. Bom, isso é uma proposta do Alistair McGrath, né? Em todo o livro ele vem construindo esse tipo de pensamento, né? Ele vai falar da teologia natural, depois ele vai dar os argumentos do ajuste fino, que aí você pode pensar assim, não tem muita relação, né? Porque ele começou falando de teologia natural, agora ele está falando de catalisadores, por exemplo. Mas, na verdade, o que ele quer fazer é mostrar, concluindo com esse capítulo, que a natureza ela é dinâmica, que a criação é dinâmica, né? Que Deus dotou a criação de potencialidade que vai se desenvolvendo e que a gente pode se engajar dessa forma, buscando verdade, beleza e bondade, né? E se engajando com uma lente cristã, não necessariamente fazendo o contrário, né? Fazendo uma dedução. A gente tem dentro dessa discussão também a questão do livro de Deus e o livro da natureza, né? Porque se a gente usa esse tipo de engajamento no sentido de simplesmente provar a existência de Deus através da natureza, a gente está dando à natureza um poder que ela não tem, que seria o da revelação especial, de alguém chegar a Deus através simplesmente da revelação natural, através simplesmente de uma evidência científica. E não é, a gente sabe que isso não é o suficiente, né? E para que uma pessoa chegue a Deus, ela precisa da revelação especial, que é a revelação feita através das Escrituras. Então, é isso que ele quer propor nessa conclusão desse capítulo, da gente se engajar de forma cristã, né? E entender o lugar das coisas, né? Que Deus, ele age, sim, numa criação que ela é contínua, ela não é simplesmente um evento pontual que aconteceu há alguns milhares de anos e nunca mais aconteceu.
Ela continua acontecendo, ela tem potencialidade, mas ela também não tem a resposta de tudo em si mesma, né? E basicamente é isso. Acho que já acabei. O capítulo é mais ou menos isso. E queria deixar esse tempinho agora, que já que o capítulo não era muito extenso, mas mesmo assim já deu uma hora de reunião, né? Para a gente comentar quem participou das outras reuniões também, o que foi mais interessante, assim, do que a gente estudou nesse semestre, os outros capítulos, ou também se quiser comentar alguma coisa desse capítulo, que foi o capítulo 15, o último. É isso, vamos ficar à vontade. O pessoal parece que está meio tímido. Deixa eu começar então. Só acrescentar alguns pontos aí. Ontem eu estava finalizando as aulas aqui com os meus meninos da engenharia, e aí a gente estava conversando justamente sobre essa parte de emergência, né? De complexidade e tudo mais. E aí, é tudo menino que terminou o ensino médio até ano passado, e agora a gente terminou o primeiro semestre de engenharia. E a gente estava conversando assim bem abertamente e tal, falando sobre só coisa leve, né? Teletransporte, aqueles processos quânticos e tudo mais, né? Esse tipo de coisa. E aí uma das coisas que a gente estava discutindo lá, bem informalmente mesmo, como é que faz essa questão do teletransporte, né? Dá para fazer teletransporte de pessoas e tudo mais, né? Era as discussões que a gente estava fazendo ontem. Eu falei, dá para fazer teletransporte de pessoas, a gente precisa de uma tecnologia para teletransportar cada partícula e tudo mais, mas assim, é só um problema de engenharia, né? Nem um problema teórico. Só que tem um detalhe. Tipo X-Men, né? Só que aí tem um pequeno grande detalhe, né? Eu fazer um teletransporte de uma pessoa, ok, biologicamente falando dá para fazer. Ou até clonagem, a gente também estava conversando sobre clonagem. Fazer clonagem de uma pessoa, ok, tranquilo de fazer, é fácil. A gente já tem a tecnologia, só precisa fazer um avançozinho na tecnologia, tá? Pergunta, o clonado ou o teletransportado é a mesma pessoa de antes? Igual a gente citou. Deus me livre. Então, assim, a discussão acabou indo por aí, né? Dá pra jogar sendo a mesma pessoa? E eu falei pra eles, essa parte é que a gente não entende ainda. Por quê? Porque tem uma questão de emergência aí no meio. Né? Por exemplo, você fazer clonagem de uma pessoa e tudo mais. Biologicamente, ok, é tranquilo, é fácil, entre aspas, de fazer isso. O teletransporte, a gente já faz teletransporte de partículas, a gente já faz teletransporte de laser e tudo mais. De uma pessoa inteira, entre aspas, é fácil de fazer. Mas o teletransportado ou clonado é intrinsecamente a mesma pessoa? E aí a gente começou a discutir a parte da evolução humana, né? Você vem com o processo evolutivo e tudo mais. Eu falei, olha, tem um ponto na evolução humana que distingue completamente o ser humano dos outros animais, por exemplo. E é algo que a gente ainda não sabe, cientificamente falando, qual é essa distinção. Né? Eu não citei essa expressão lá, né, porque eles não conhecem a expressão, mas aqui para nós a gente conhece a expressão, que é a imagem de Deus. Né? Justamente a questão da imagem de Deus, que nos distingue dos outros animais. Né? E aí eu tô trabalhando com um livro, aquele livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, e aí tem um dos capítulos que eu trabalhei, acho que se não me engano foi ontem, falando justamente sobre a questão da imagem de Deus. Tem um trecho bem interessante que o John Walton vai falar sobre essa questão da imagem de Deus. Né? Ele vai puxar de um outro autor lá, e a ideia é que não é algo especial do tipo biológico ou alguma... Deus colocou um gene especial na gente, só a gente que tem esse gene e tudo mais, né? Porque aí, por exemplo, a imagem de Deus foi manchada pelo pecado, ou então o pecado entrou na nossa corrente sanguínea, no nosso gene, como se fosse uma molécula, alguma coisa desse tipo, né? Então tá lá o pecado sendo transmitido geneticamente. Não é isso. Porque se fosse isso, com a tecnologia que nós temos hoje em dia, a gente poderia eliminar o pecado, já que ele tem uma matriz biológica. Mas não é isso.
Então, assim, dentro dessa questão de criação emergente, sai outras coisas que a gente não tem. Não dá para se trabalhar no mundo físico, vamos dizer assim, mundo físico normal ou natural, né? Então tem esse detalhe da questão da criação emergente. Um outro ponto que eu queria acrescentar é que essa conversa que o McCrath coloca sobre questão de realidade estratificada e tudo mais, né? Ele puxa bastante, e aí fica a dica para quem nunca leu esse livro, excelente, inclusive, é aquele livro A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, tá? Que a gente tem em português, foi até a ABC2 que trabalhou com esse livro lá com a Ultimato. Então lá, na teologia científica, o McCrath vai trabalhar muito com isso, que a realidade é uma só realidade, e só um parênteses, está rolando a maior discussão lá no grupo de física agora, sobre esse negócio de realidades e tudo mais, né? A gente acaba discutindo coisas. Só que os caras ali dão uma avançada em termos de filosofia, e assim, filosofia da mecânica quântica, filosofia de algumas áreas específicas da física, tá? A ciência de Deus, a Ana tá perguntando, a ciência de Deus, tá? Eu tava com ele aqui em algum lugar, aqui, ó, a ciência de Deus. Eu mandei o link aí, pessoal. Ah, tu mandou? É esse mesmo, tá? Esse livro, inclusive, eu tô trabalhando com eles, eu tô trabalhando esse livro com o pessoal da BC2 lá de Maceió. Na segunda-feira, inclusive, a gente vai ter mais um encontro lá. Eu tô trabalhando justamente com esse livro, tá? É excelente, tá? Ele vai trabalhar com essa questão de ontologia, epistemologia, parte da teoria, realidade estratificada. Abre bastante, tá? Abre bastante essa ideia que nós temos de... Aliás, a ideia que o McCrath coloca, né? De teologia científica, né? E aí tinha um outro detalhe que eu não vou arriscar falar, porque o especialista dessa área é justamente o Camargo, né, o Jorge, né, eu não vou arriscar falar muita coisa, senão eu vou errar muita coisa, mas o McCrath ele trabalha muito com essa questão de teologia natural, e aí fica uma outra indicação também de um livro que é esse aqui, ó. Não é da gente da BC2, mas é um livro bom. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Teologia Natural, uma nova abordagem, tá? Também do McCrath. E aqui, em resumo, resumidamente, bem resumido, o que o McCrath vai trabalhar justamente com essa teologia natural, essa nova abordagem, é esse caminho que a Pamela fez, né? A partir de Deus, a partir da existência de Deus, vamos dizer assim, tá? A gente, entre aspas, provar o mundo natural. Ou seja, as teologias naturais, que são várias, tá? Ao longo da história... A gente pode pegar aí, por exemplo, a do William Paley ou qualquer uma outra, ela vai fazer um caminho a partir do mundo físico, provar a existência de Deus. Ou dá para inferir Deus. Aí a gente tem deísmo, tem um bocado de coisa no meio desse pacote, nesses vários caminhos. O que o McCrath faz é justamente ao contrário, que é muito interessante. A partir de Deus, como é que fica a criação? E aí ele vai trabalhar, dentro desse livro A Ciência de Deus, tem um dos tópicos lá dentro que ele vai trabalhar com um negócio chamado de doutrina cristã da criação. E assim, sem avançar muito mais do que isso, eu particularmente vejo que a doutrina cristã da criação é como se fosse o elo... porque é mais ou menos o seguinte, você tem a teologia científica, e a teologia científica ela faz como se fosse um polvo. Ela tem os tentáculos, tem os braços que amarra ou vai buscar lá na ciência e na teologia cristã fazer conexões. Na física seria mais fácil da gente falar sobre isso, que na física a gente trabalha com a ideia de unificação. Só que para o pessoal que não é da física não vai entender muito bem essa ideia de unificação, vai pensar que a gente vai estar colocando tudo no mesmo caldeirão. O conceito é o mesmo, então eu vou usar essa expressão de conexão. Então a teologia científica faz essas conexões entre a ciência e a teologia cristã. E o braço, esse braço que vai lá e vai buscar para fazer a conexão, para fazer esse caminho, né? Por exemplo, doutrina cristã da criação, porque na doutrina cristã da criação eu consigo trabalhar de forma simultânea teoria do Big Bang, aliás, a ciência de uma forma geral, teoria do Big Bang, teoria da evolução, nascimento de planetas, sistema solar, nascimento do universo, cosmologia quântica, consigo trabalhar com tudo. E dentro do mesmo pacote, teve até alguém que perguntou, acho que foi o Rodrigo, agora eu não lembro quem é que perguntou, se o McCrath trabalhava com a ideia de ex nihilo também. Ex nihilo dentro da teologia.
E também trabalha. Ex nihilo, a criação vindo justamente do nada. Isso é uma ideia teológica que começa lá no século II, III. Começa lá, na teologia. Só que dentro da ciência a gente trabalha também com ex nihilo. Só um parênteses, tá? Aqui a gente tá falando de cosmologia, vamos dizer assim, a cosmologia standard model, modelo padrão da cosmologia, tá? Não é cosmologia do tipo teoria de cordas, multiverso, mas não, se a gente... Os caras vão ficar bravos comigo, mas se a gente descarta, tá? Eu tô falando do modelo cosmológico padrão, que onde o universo tem um começo. E esse começo, apesar das pessoas, dos físicos não usar a expressão, mas ele é uma criação ex nihilo. Não importa qual o mecanismo de cosmologia quântica, é ex nihilo do mesmo jeito. Ou seja, dentro da doutrina cristã da criação, eu consigo trabalhar com ex nihilo da cosmologia e ex nihilo da teologia. Eu consigo trabalhar com os dois. E aí, só um último ponto para eu fechar essa ideia, o McCraft também, na teologia científica, ele vai utilizar a teologia natural, e aí o Jorge vai me corrigir depois se eu estiver falando muita besteira. Pelo menos a forma como eu consigo ver. A gente tem as comunidades científicas, teológicas e tudo mais. Mas quem faz o laço, o anel de conexão entre uma comunidade, seja científica ou teológica, e que vai unificar esse laço para depois o braço da doutrina cristã da criação alcançar a parte da a comunidade científica ou a comunidade teológica, é a teologia natural. O fio condutor que vai perpassar por todas as comunidades, seja científicas ou seja teológicas, é a teologia natural. Mas essa teologia natural que o McCraft trabalha nessa nova abordagem, tá? Pode falar, Ingrid. Oi, gente, boa tarde. Eu sou de humanas, tá? Por isso que eu vou fazer uma pergunta bem boba aqui para vocês. Eu queria saber em que medida há essa dúvida de que vocês estavam falando aí sobre a questão de teletransporte, teletransportar partículas, enfim, sujeito. Haveria dúvida se se o sujeito teletransportado seria o mesmo do que o sujeito original. Para mim, isso fica muito claro que não, porque vocês estão discutindo tudo isso no âmbito da matéria, do inorgânico para o orgânico, mas se a gente for olhar do ponto de vista da cognição, das vivências do sujeito, isso para mim é claramente não, porque cada sujeito é um ser evento único, como a gente fala na filosofia da linguagem. Então, eu mesma não sou a mesma pessoa que serei daqui a alguns minutos. Isso é bem filosófico pensar, mas se a minha personalidade, eu, enquanto persona, estou em constante modificação, então por que eu poderia pensar que um sujeito, ainda que ele tenha seja geneticamente igual a um sujeito originário, ele seria, por exemplo, similar a esse sujeito nascedor? Eu não sei se eu estou me conseguindo fazer entender, mas para mim existem questões cognitivas, mentais, comportamentais, questões do próprio sistema que o behaviorismo vai explicar sobre os insights, sobre as vivências que esse sujeito vai ter, que dizem que não, os sujeitos não podem ser iguais, ainda que geneticamente eles possam ter semelhanças, mas eles não são iguais. Aí eu queria entender em que medida, assim, fica difícil responder se haveria similaridade entre esses sujeitos, quando vocês estão falando aí de teletransporte, que se é que eu entendi isso direito, né? Ainda bem tem essa questão, mas se eu tiver entendido direito, aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho melhor isso para mim. Eu acho que o George e o Rodrigo querem comentar também, mas não, você tá certa, Ingrid. Você entendeu exatamente isso aí mesmo que o Alexandre estava falando. Porque a gente está discutindo puramente a questão da matéria. Né, que o sistema complexo ele tem propriedade
teletransportando a consciência? Você está teletransportando a cognição desse sujeito? Não, eu acho que você entendeu correto. Não sei se o Alexandre quer comentar, mas eu acho que é isso mesmo. Você entendeu o que a gente estava discutindo, só que aí ele estava falando apenas a critério da matéria, né? Eu não sei se o Alexandre vai comentar, mas eu acho que o George e o Rodrigo querem comentar. Eu não sei se é sobre esse assunto, mas podem falar. Acho que o George levantou primeiro. Tá, boa tarde, Pâmela, boa tarde a todos aí. Eu escutei aqui algumas partes, cortou, porque a minha internet não está tão boa aqui. Eu gostaria, já que a Ingrid colocou que ela é de humanas e a pergunta dela seria boba, a minha vai ser mais boba ainda, tá? Porque eu sou de humanas e de exatas. Então vai ser boboca a minha pergunta. É o seguinte, existe um problema que vocês estão tentando colocar aí, que chama-se problema da identidade, né? Chamado problema mente-cérebro. E a pergunta que eu coloco aqui para debater, que eu acho que é botar mais uma pimentinha aí no que o Alexandre colocou, né, sobre a questão da identidade, né, e aí eu acredito que uma visão naturalista e materialista desse problema da identidade, ele não vai dar conta. E o problema é o seguinte, quando vamos supor que eu tenho duas pessoas, tá? E essas duas pessoas, óbvio, que têm a sua identidade e ambas têm, uma tem um problema no cérebro e eu consigo, aqui é uma hipótese, de transportar, de fazer um implante de cérebro. Pergunta que eu coloco, ao fazer o implante de cérebro na outra pessoa, colocando um cérebro bom, né? Eu fiz um implante de cérebro ou fiz um implante de corpo? Esse é o problema que se coloca do problema de identidade. Eu fiz um problema do cérebro, um implante de cérebro ou um implante de corpo? E aí? Pode falar, Ingrid. Eu vou dizer que não, porque o sujeito ele se forma a partir das suas experiências pessoais com o meio. A questão orgânica, ela influi diretamente na formação do sujeito, influi sim. Todavia, é o meio que vai determinar quem esse sujeito vai ser e os potenciais transformadores que esse sujeito vai ter durante a sua evolução. Eu falo isso porque eu trabalho com pessoas com síndrome de Down, questão genética, e vocês sabem que a síndrome de Down, trissomia do par 21, determina condicionamentos tanto genotípicos, fenotípicos a gente não considera, mas dentro do ponto de vista genético, que vão determinar o desenvolvimento educacional desses sujeitos. Todavia, de acordo com os estímulos que esse sujeito vai recebendo, essas questões, do ponto de vista biológico, elas são atenuadas ou então, por vezes, eu posso dizer até sanadas, considerando que quanto maior o grau de estimulação que esses sujeitos vão ter, maior vão ser as suas potencialidades adquiridas ao longo da vida. Então, eu acredito que não, você pode transplantar mente, você não vai estar transplantando a identidade do sujeito. O corpo também não, porque o corpo também vai se formar durante essas vivências que o sujeito vai ter, durante os estímulos que esse sujeito vai recebendo ao longo da sua vida. É claro que tudo isso tem que ser de acordo com o que Deus nos ensina. Essa questão da nossa identidade cristã não chega nem a entrar no cerne da discussão, porque ela já está implícita. Mas quanto à formação do sujeito, eu acredito que é impossível. Não se pode transportar nem mente, nem corpo, pela unicidade dos sujeitos. Enfim. Então, Ingrid, aqui é uma brincadeira, tá, Ingrid? Então, a brincadeira então, se eu implantar o cérebro do Bolsonaro no Lula, ele pode acordar Bolsonaro um dia? É brincadeira. Não pode. Brincadeira. Não pode. Não, eu sei. Mas, de todo modo, o que eu acho que a gente pode tirar de tudo isso é que
Deus nos fez único e as vivências que nós temos é que vão nos transformar enquanto sujeito. Pode transportar partícula, pode transportar molécula, pode transformar átomos, o que for. Mas a nossa unicidade, ela vai permanecer. Ainda que a matéria possa ser replicada, duplicada, cognição, a forma como você se comunica, a forma como você age diante das situações, isso vai ser inquebrável, isso não pode ser replicado. Eu sei, O Rodrigo queria falar. O Rodrigo ainda está aí? Eu só queria acrescentar alguns pontos, né, que o pessoal está falando que era de humanas também, e a questão de ciências, mas acho que é uma questão que está bem ligada à filosofia e ciência. Porque se a gente pegar o próprio autor, o Alistair McGrath, a gente vê que ele é um filósofo também, e trabalha muito com a questão filosófica. Se a gente pegar outros autores como o James K. Smith, a gente vai ver, principalmente nessa questão de cognição, que ele bate muito essa tecla, e entra mesmo um pouco nesse debate. Porque o James K. Smith, né, no livro Você é Aquilo que Ama, ele vai tratar que o ser humano não é composto apenas de racionalidade, né, não é apenas cérebro. Tem uma crítica racionalista. Voltando à questão mais de humanas filosóficas, basicamente falando. E o James K. Smith também ele trabalha na questão científica. Né? A gente tem um livro dele traduzido também, né, pela Thomas Nelson, que trata sobre a questão da evolução. Ele vai tratar todas as questões científicas, né, a partir de um ponto de Agostinho que é bem interessante, que a gente tratou aqui também, que o Alistair McGrath tratou também, né, nesse livro, sempre tratando. Então, é basicamente um simples comentário para acrescentar um pouco e ver que, mesmo sendo de humanas, a gente pode acrescentar muito na ciência. A gente pode ter o nosso acréscimo na ciência, né? E sempre estar trabalhando nessas questões. E quanto a isso, foi o que o professor Alexandre colocou no começo, quanto à questão do genoma, tem no livro Adam The Genome, que é do Scott McKnight, que ele trata realmente isso. Né? Se o genoma fosse retirado do ser humano, a questão da natureza pecaminosa seria retirada de todos os seres humanos, ou seja, os seres humanos pareciam que não haveria mais pecado no ser humano. Mas isso a gente vê que é algo impossível, porque a natureza de Adão pecaminosa já é dada por todos, né? Isso não tem como reverter. É algo que a gente vive e vai viver, né, até chegar lá na glória, se Deus quiser. Então é basicamente isso, é um comentáriozinho pequeno, só para acrescentar um pouquinho. Obrigada, Rodrigo. O George quer falar de novo? Vou estar aqui levantada a mão. Eu quero só para acrescentar, eu queria falar, gente, pessoal de humanas é bem-vindo, tá? A gente não faz discriminação de nenhum tipo. Verdade, super bem-vindo, super bem-vindo. Gente, então vou falar que eu sou de divinos, então. Não sou mais de humanas, não, sou de divinos. Deixa eu dar um pitaco teológico aqui, já que a teologia é humanas também, tá, gente? Eu sou teólogo, e deixa eu dar um pitaco aqui. Em relação à criação, que nós entendemos sobre a doutrina da criação, né, existe uma relação da criação como ato trinitário, né? E esse ato trinitário é interessante que na eternidade alfa, ou seja, antes da criação do tempo, né? Você tem um Deus Pai que procede na criação, ele cria, um Deus Filho que lhe ordena, né, com a sabedoria do universo, ele ordena as coisas, por isso você tem as pegadas. McGrath vai falar que a criação tem pegadas, né? Como são as pegadas? Porque existe uma ordem dada pela sabedoria, que é Deus Filho, e o Espírito Santo ele faz a chancela. Então, nós, em teologia, falamos que a criação trinitária procede do Pai, por meio do Filho, chancelada no Espírito Santo. E para ter esse tipo de ação,
ela tem que ser criaxo ex nihilo, ou criaxo ex nihilo, né? Uma criação a partir do nada, e a partir de então surge a primeira coisa a ser criada, né? E quando a primeira coisa é criada, é colocada um estado chamado de estado de inocência, e algumas pessoas preferem estado de santidade, onde não há pecado, né? Depois vai ter 2 tipos de estados concomitantes, o de pecado e de graça, tá? E no final, como vocês bem falaram, existe teologicamente um outro estado, chamado estado de glória, tá? Então, eu acho que olhar a criação por aí, eu acho que dá liga. E uma outra questão que o McGrath coloca, que é o ponto da teologia natural, eu não sei se vocês notaram, só que o McGrath, ele faz todo um esforço só a parte científica. Ele coloca duas visões, uma iluminista, uma pós-moderna, e a partir de então ele vê como é que o observador no iluminismo e no pós-modernismo entende isso. Show de bola. E aí ele vai propor o seguinte: a partir do dado da criação, ele vai fazer uma verdade por correspondência da criação, certo? Que ele vai chamar nesse primeiro momento de natureza, e não vai falar sobre criação, natureza, porque natureza é uma boa palavra para dialogar com não cristãos. Criação seria uma palavra já dedicada e técnica teologicamente para a natureza. Nós não falamos de natureza em teologia, nós falamos sobre criação, né? Então, natureza, ele começa a falar sobre natureza, e essa natureza tem uma verdade por correspondência, né, por meio de visões historicamente situadas. Esse é o ponto. Tá. Então, para a ciência, existe um N, que é a natureza, e tem um N'. E esse N' é a verdade por correspondência da natureza. Só que ele não quer fazer somente ciência. Ele quer colocar uma coisa, um input atrás da ciência, que ele vai chamar de M, que é a metafísica, e quer fazer uma verdade por correspondência M', que é a metafísica. Para isso, ele vai ter que fazer um esforço, porque da mesma forma que o cientista observa por lentes tradicionais, o cristão vai ter que também ler isso por tradição. E quando ele tem todo o aparato científico, ele pode fazer teologia com o aparato científico por aquilo que a Pâmela falou muito bem, que é por método de abdução ou a inferência esqueci agora. Depois vocês me lembram. Para dar a melhor explicação, né? Inferência da melhor explicação, justamente. Inferência da melhor explicação. Esse é o termo que ele gosta, porque o método da abdução de Percy, né, ele foi meio batido, então ele coloca isso, que é de Ian Murray, essa tese, que vai dar a questão da ressonância. Você bem falou, é isso mesmo. Mas para que esse esforço todo? Para falar que a teologia natural faz por ressonância, método da melhor inferência, ou abdução, a mesma coisa, para de fato, encontrar na metafísica um M' em M'. Essa, para mim, é a grande sacada. Alguns falam que a teologia natural de Torrance é a mesma de McGrath. Eu acho que aí que tem que se examinar se realmente que é igual de McGrath. Eu acho que tem um adendo a mais aí. Mas aí eu acho que estou falando um pouquinho demais, colocando outras coisas a mais. Mas, em resumo, existe um N que vai para N', para a ciência. E ele quer colocar um M da metafísica para um M', que é uma metafísica que dá para enxergar por teologia natural. Ou seja, não há nenhum tipo de prova, como bem falou a Pâmela. Não há. E aí, para ver isso assim nas fontes, eu posso até colocar aqui a minha dissertação de mestrado, que eu faço uma pesquisa nessas fontes aí, para você ver onde o pessoal vê e onde não vê, tá? Mas era isso que eu queria falar, e esse insight, e coloco também esse tipo de pensamento que eu estou colocando aqui à disposição para crítica, tá bom? Obrigado, Pâmela, obrigado, equipe. Obrigado, eu acho que o Alexandre vai comentar, mas a gente pode só bater o print, que a Nani vai sair, e aí depois o Alexandre continua o comentário, e quem quiser comentar aí o que o Jorge falou. Quem pode abrir a câmera para a gente bater o print? Alexandre chega até salivando ali para falar. Não, é só uma molécula de gasolina, não é nada demais, não. Pô, a minha situação aqui tá difícil com essa câmera, mas vamos lá.
Vou bater um print aqui. Mas alguém vai abrir, eu vou bater 1, 2, 3. Beleza, galera? Obrigada. Quem vai comentar? Tchau, gente. Eu vou sair aqui. A gente se vê ou se conversa pelo YouTube na terça, então. Beleza. Tchau, Nani. Caiu. Quem era que ia comentar? Ah, só colocar um ponto aí a mais na questão do teletransporte da clonagem, né? Então, por exemplo, na questão do teletransporte, né? Bom, behaviorismo vai trabalhar com essa ideia de o meio ambiente vai afetando e modificando o ser humano e tudo mais ao longo do tempo. Então, no teletransporte, eu só vou colocar a molécula de gasolina para explodir, mas não vou dar resposta porque ninguém tem a resposta, tá? Então é só esse pequeno grande detalhe, tá? Para fazer um teletransporte, em linhas gerais, a gente faz uma leitura de todas as partículas Vamos colocar aí de um ser humano, tá? A gente nunca fez teletransporte de ser humano, tá? O máximo que a gente já conseguiu fazer teletransporte até agora, nesse momento, foi de uma molécula de DNA, uma molécula de DNA bem simples. Na verdade, não foi nem uma molécula completa, tá? Por meio aquoso, tá? E em questão vamos dizer assim, sem meio aquoso, o máximo que a gente já conseguiu foi, se eu não me engano, a gente já conseguiu fazer teletransporte de um átomo de hidrogênio, sem precisar do meio aquoso, tá? É o máximo que a gente conseguiu fazer. Já fizemos teletransporte de laser, em grandes distâncias, então a tecnologia já está pronta, mas tem um monte de outros detalhes, tá? Então é só para situar como é que tá a situação hoje. Digamos que seja possível fazer um teletransporte de uma pessoa, mas dentro da hipótese. Quando a gente vai teletransportar uma pessoa, a gente vai, vamos dizer assim, congelar a pessoa. Congelar entre... Aqui eu estou falando em termos para o pessoal de humanas também entender, não vou falar em termos técnicos. A gente congela a pessoa e no instante que a gente congela a pessoa, ela, entre aspas, está congelada no tempo. Ela não recebe nenhuma visão, não recebe nenhum estímulo externo. Teletransportamos a pessoa, na realidade é a informação quântica, e reconstituímos a pessoa. Aí descongelamos a pessoa. E aí ela está descongelada. Isso é um teletransporte. Na questão da clonagem, digamos que seja possível fazer a clonagem de um ser humano e tudo mais. É algo meio que parecido também, tá? Só que o detalhe é que a clonagem, ela faz a clonagem no caso do DNA. Tá? Ela não faz a clonagem, ela não copia memória ou molécula do cérebro, qualquer coisa do tipo. Aí é que tem uma lista de questões. As memórias que nós temos, né? Por exemplo, agora eu vou parar, vou pensar no que eu almocei hoje. Parei, tá aqui a imagem da mesa e da comida que eu almocei hoje. Tá dentro da minha cabeça. Essa memória que eu tenho, que é uma imagem mesmo, inclusive a gente consegue fazer isso, vamos dizer assim, já fez experimentos disso, coloca uma pessoa ali para fazer um escaneamento do cérebro dela e tudo mais, enquanto você coloca imagens, aí a gente tem áreas que são mais acessadas pela pessoa na cabeça, a gente consegue visualizar isso. Até esse exato momento a gente não sabe como é que as memórias são formadas. Tá? A gente não sabe como as memórias são formadas. Então, aí vem a questão. No caso da memória, né, é claro que não dá para amarrar a identidade da pessoa na memória. Não é isso, mas vamos pegar na verdade, não dá nem para definir biologicamente qual é a identidade da pessoa. Mas vamos amarrar aqui, só para esse exemplo aqui, a memória à identidade da pessoa. Essa memória ela fica aqui no cérebro, então a gente armazena isso em algumas moléculas dentro do cérebro. O DNA ele tem um código como se fosse, igual a gente tem código de computação, né, para rodar e acessar várias áreas da memória. Será que é assim que o ser humano funciona? E se for assim que o ser humano funciona, na hora de fazer o teletransporte ou na hora de fazer a clonagem, porque no caso da clonagem a gente só está clonando o DNA. No teletransporte a gente está teletransportando inclusive colocando dentro disso as células onde estão a memória da pessoa. Será que a gente não está jogando um indivíduo de um ponto a outro?
no caso do teletransporte, e no caso da clonagem, será que a gente não está mandando o código para acessar a memória, se vai ter a memória ou não do clonado, aí é uma outra história, mas pelo menos o código para acessar a memória já vai estar lá no clonado? Só essas duas moléculas de gasolina e não tem... E eu já vou adiantar a resposta. Não tem resposta. Eu acho que a resposta é não mesmo, viu? Não. Bom, é isso, né, gente? Mais alguém que comentar? Tá dando o horário da nossa reunião, geralmente em torno de 1h30. Bom, só para lembrá-los já da nossa live na terça sobre o telescópio James Webb. Todos são bem-vindos, pessoal de humanas, todo mundo, tá? Que a gente vai discutir as maravilhosas imagens lá da NASA. Vai ser no canal da ABC2 oficial e a gente vai esperar vocês, tá beleza? Se alguém aqui não tiver no grupo do WhatsApp, pode entrar em contato com o Matheus. Não sei se alguém ainda vai comentar alguma coisa também. Quem estiver participando pela primeira vez, se quiser se apresentar também, fica à vontade. E é isso, espero que vocês tenham gostado da reunião. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Venham sempre. Não tem bullying, tá? Pessoal de humanas, só comentei porque vocês comentaram, mas todo mundo é bem-vindo no grupo. É isso, gente. Chamem o Matheus, quem quiser entrar. E é isso, vamos encerrar. Então, se mais ninguém for comentar, já lembrando desse compromisso na terça. E é isso. Lembrando também que essa foi a nossa última reunião do semestre, tá? A gente vai dar uma pausa e depois a gente manda mais informações lá no grupo. Já foi a reunião terminando o último capítulo do livro. E é isso. Tá bom? Eu vou orar, então, para a gente encerrar, se mais ninguém for comentar. Obrigada pela presença de vocês, estamos felizes. É isso, Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais uma reunião que nós tivemos aqui na tua presença. Te agradecer por tudo que a gente conversou, Senhor, pelo privilégio de usar o intelecto para fazer ciência, para expandir o teu reino, para te conhecer. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, te agradecemos pelo nosso grupo, que o Senhor venha multiplicar, venha fortalecer e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.